Pessoal, para a gente finalizar então essa aula, vamos fazer alguns exemplos, né? Meio que eu que bolei exemplo, exercício, né? Para a gente fixar essa ideia de como resolver circuitos, tá bom? Então, a parte trabalhosa que eu tinha que fazer na lousa já está montadinha, então dá para a gente ganhar um tempinho com isso. Então vamos lá, o exemplo 1. Imagine que eu te dou esse circuito aqui. Esse é o nosso objetivo. Nós, nesse momento, queremos apenas a resistência equivalente, tá? Apenas a resistência equivalente, ou seja, não vou me preocupar com a corrente elétrica que está passando por aqui, não por enquanto, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, A e B são os terminais dessa associação, seriam os pontos que vão ser ligados no gerador, tá? A e B não são nós, são apenas o começo e o fim da minha associação. Toda vez que você receber um circuito elétrico, a primeira coisa que você vai fazer sempre é encontrar os nós. Encontrar, identificar os nós e dar um nome para eles, conforme eu disse nas partes anteriores. Por exemplo, nós temos um nó aqui e vamos chamar ele de X. Nós temos um nó aqui, vamos chamar ele de Y. Temos um nó aqui também, tá? Que eu vou repetir a letra Y. Por quê? Porque é um fio ideal. Ó. Não esquece dessa ideia. Fio ideal ligando dois nós. Tenho que repetir a letra. E este nó aqui, que eu vou chamar de B. Poderia chamar de Z ou outra letra? Poderia, mas veja bem, não há necessidade, uma vez que já está nomeado esse ponto aqui como B e isso aqui é um fio ideal, convém chamar esse ponto aqui de B também. Tá? Perceba, aqui eu não poderia chamar de A, viu? Não poderia chamar de A porque tem um resistor aqui. Então, este ponto aqui, A, é diferente do X. Agora, este ponto aqui, B, não é diferente desse B. O B em azul não é diferente do B em verde. Ok? Então, fizemos isso. Agora, vamos aos critérios, tá, pessoal? Perceba uma coisa, ó. 6 está em série com 10? Não, porque tem um nó entre eles. Lembra? Não pode ter nó entre os resistores. Então, 6 não está em série com 10. 12 está em série com 10? Não, porque tem um nó, na verdade 2, né? 2 nós entre eles, então não estão em série. Agora, olha aqui. Necessariamente, ó, estes dois estão em série. O 7 e o 3 estão em série, porque entre eles não tem nó. Okay? E esse de 12 e esse de 4 estão em paralelo, certamente, porque esse de 12 está entre B e Y, e esse de 4 também está entre B e Y. Ou seja, 12 e 4 estão entre o mesmo par de nós. Então, o 12 está entre Y e B, o 4 também está entre Y e B, e é por isso que eles estão em paralelo. O que a gente recomenda que você faça, principalmente se é a primeira vez que você está fazendo isso na vida? A gente recomenda que você vá redesenhando o seu circuito, substituindo pelos resistores equivalentes, até sobrar um resistor só. Tá? Sem preguiça, vai redesenhando, 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 até sobrar um resistor só. Por exemplo, quando eu redesenhar, o meu circuito vai ficar assim. Porque o que eu fiz? Como 7 e 3 acaba tá em série, é só somar, dá 10. Então já pus esse 10 aqui. Ó. E como 12 com 4 está em paralelo, você faz produto pela soma. O produto pela soma de 12 e 4 dá 3, beleza? O produto é 48 dividido por 16 dá 3. Então já coloquei aqui o produto pela soma de 12 com 4 dá 3. Aqui continua sendo x, aqui continua sendo y. Porém, ó, esse ponto B aqui já sumiu, né? Esses nós YB aqui sumiram. Sumiram no meu circuito equivalente. Agora, o que eu tenho? Este de 10, que está ligado entre x e y, está em paralelo com esse de 10, que também está entre x e y. Então, eu pego esses dois aqui que estão em paralelo e faço o produto pela soma, né? Ou, como são iguais, R sobre N, né? 10 sobre 2. E aí eu vou ter o meu circuito assim. Então, no lugar de 10 e 10, eu pus um de 5, porque é paralelo, né? E aí, no fim, ficou que o meu circuito final, desenhado pela segunda vez, né? Essa aqui foi a primeira vez que a gente redesenhou e esse aqui foi a segunda vez, 6 mais 5 mais 3 acabaram ficando em série, dando um total de 14. Tá? Então, volta lá no comecinho do exercício. Esta associação dada aqui apresenta uma resistência total de 14. Tranquila essa ideia? Então vamos nos atentar que nem todo circuito vai ser igual ao outro. Cada circuito se resolve de um jeito. Então é sempre identificar os nós e depois ir redesenhando e enxugando o seu circuito até sobrar um só. No caso aqui sobrou 6 com 5 com 3 em série, que dá um total de 14. Tranquilo? Vamos para o segundo exemplo, para a gente treinar. O segundo exemplo é parecido com o primeiro. Então fique atento a ele. Vamos lá. Primeiro passo, identificar os nós.
esse nó aqui X, este nó aqui B. Opa, mas por que B, hein, professor? Porque olha aqui, esse nó é B e esse aqui também é B. Percebeu? Porque tem um fio ideal aqui, ó. Então, quando eu chamava esse aqui de B, isso me obriga a chamar esse aqui de B também. E esse aqui de B também. Porque são todos os mesmos nós, né? Por causa desse fio ideal aqui, ó. Conclusão. Estes dois aqui estão em série, conforme discutimos, mas esse aqui não está funcionando. Ele está em curto-circuito, porque ele está ligado entre dois nós de mesma letra. Então, na hora que você pegar e redesenhar, vai ficar 10 em paralelo com 10. Aí você não representa mais o resistor de 12, porque ele não está funcionando. Aqui a gente já discutiu, né, que aqui continua sendo X, aqui continua sendo B. 10 e 10 estão em paralelo, vai dar 5. Ficou 6 com 5, dando um total de 11. Tranquilo? Então, o que eu quis mostrar nesse caso aqui era apenas essa ideia de que esse cara aqui está em curto-circuito, porque tem um fio ideal aqui agora. Tá? E aí acabou ficando 5 em série com 6. Beleza. Vamos para o terceiro exemplo. Olha que interessante isso. Né? Nós queremos a resistência equivalente entre os pontos A e B. Você viria aqui, identificaria o nó. Por exemplo, esse nó aqui. Vou identificar os 3 nós primeiro. Ó. Identifiquei os 3. Tá? Agora vamos dar nome. Vou chamar esse nó aqui de X. Vou chamar aquele nó lá em cima de Y. E agora, atenção, ó, este fio ideal aqui faz esse nó aqui também ser Y. Percebeu? Então o fio ideal ele conecta esse nó aqui em cima com esse nó aqui embaixo. Então eles têm que ter a mesma letra. Perceba uma coisa, ó, esse de 37 está em série com esse de 3. Concorda comigo? 37 e 3 estão em série. Eles vão dar um total de 40. Só que não importa que eles vão dar 40. Os dois estão em curto, porque esse 40 está ligado entre Y e Y. Então lembre-se que resistores ligados entre dois nós de mesma letra não funcionam. Então 37 está em série com 3. Dá 40. Só que esse 40 não estaria funcionando porque está ligado entre Y e Y. E agora presta atenção nisso. Ó. Este de 20 aqui está entre X e Y. Esse 20 na vertical está entre X e Y. Esse de 20 na horizontal também está entre X e Y. Então eles estão em paralelo. Lembra que eu falei para você não ir com o desenho? Esse vertical aqui está em paralelo com esse horizontal. Não parece. Porque você não pode ir pelo desenho. Você tem que ir pelo critério. Esse de 20 está entre X e Y. E esse de 20 na horizontal também está entre X e Y. Eles estão entre o mesmo par de nós. E é por isso que eles estão em paralelo. Então, na verdade, você poderia redesenhar dessa forma. Tá? Entre X e Y eu tenho 20 e 20. Lembrando que esses dois aqui não funcionam. Aí eu tiro o paralelo de 20 com 20, que vai dar 10. Então ficou 15, 10 e 2, que dá um total de 27. Entendeu o que aconteceu aqui? Esse de 20 está entre X e Y. E esse de 20 aqui também, por isso que representa um paralelo. Tá? Então aí no fim acabou ficando os 3 em série. Aí eu só somei e deu 27. Agora vamos a um exemplo um pouco mais complicado. Porque nesse exemplo, e nesse exercício, eu quero mostrar para você como que você vai proceder com a distribuição das correntes elétricas. Como que as correntes vão se dividir. Por exemplo, aqui nós temos 3 e 6 e um de 8. E um gerador de 120. Esse gerador vai gerar uma corrente elétrica que vai passar pelo de 8, só que ela vai subdividir aqui. Nós vamos descobrir quanto que passa em cada resistor. Então aqui do lado, eu já adiantei, aliás, né, aqui vamos só identificar o ponto, o nó X e aqui o nó Y, isso só para deixar claro que 3 e 6 estão em paralelo. Tranquilo? Porque 3 está entre X e Y e o 6 também está entre X e Y. Então isso é um paralelo. Aqui do lado eu já representei o circuito equivalente. Por quê? 3 e 6 no paralelo vai dar 2. Lembra? Produto pela soma, eu já coloquei o 2 ali. Então, na verdade, eu vou ter o quê? Um gerador de 120, fornecendo corrente elétrica para 8 e 2 que ficam em série. Tá? Coloquei na lei de Ohm aqui, ó, corrente e a tensão pela resistência vai dar 12 amperes. O que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu que 8 com 2 em série dá 10, né? Então, você pega 120, que é a tensão, dividido por 10, que é a resistência, vai dar 12. Beleza. O gerador forneceu 12 amperes. Esse 12 vai passar no de 8 e esse 12 também vai passar no de 2. Quando passar 12 amperes nesse de 2, eu consigo calcular o seguinte, ó, olhando esse resistor de 2. Lembre-se que esse resistor de 2 ele não existe. Por quê? Porque ele é o equivalente entre 3 e 6. O que existe mesmo é 3 e 6 entre os nós X e Y. Tá? Só que o equivalente é 2. Então, quando eu analisar a tensão entre os pontos X e Y,
e eu considerar a resistência que existe entre x e y, aplicar a lei de Ohm para os pontos x e y, eu vou descobrir o seguinte. Se entre x e y a resistência total é 2 e a corrente que vai passar ali é 12, está dando 24 volts. O que significa isso? Significa que 2 ohms sendo percorrido por uma corrente de 12 dá 24 volts. Porém, este 24 volts, na verdade, é a tensão que existe entre x e y. 120 é o total. Mas 24 fica no 3 e no 6, porque a associação em paralelo eles têm a mesma tensão. Então, embora o 3 seja diferente de 6, os dois estão em paralelo, eles têm algo em comum, estão recebendo a mesma tensão. E como é que eu cheguei nessa tensão? Calculando a corrente total do circuito e multiplicando pela resistência total que existe entre x e y. Entre x e y a resistência é 2. E 2 vezes 12 dá 24. Mas na verdade esse 24 volts aqui está nesta associação. Ou seja, o 3 está recebendo 24 e o 6 também está recebendo 24. Agora olha lá no circuito. Sabemos que está chegando 12 aqui no x. Porém está indo 8 no de 3 e 4 no de 6. Por quê? 3 vezes 8 dá 24 e 6 vezes 4 dá 24. Aí é só você lembrar que se você já tem a tensão, é só dividir pela resistência que você chega na corrente. 3 vezes 8 dá 24 e 6 vezes 4 dá 24. Conclusão. O gerador forneceu 12. 12 é a que passou pelo de 8. Porém, na hora que o 12 chegou no X, dividiu em 8 no resistor de 3 e 4 no resistor de 6. Então é assim que você vai proceder quando você tiver que saber a corrente que passa em cada um. Certo? Lembrar que os caras que estão em paralelo sempre vão ter a mesma tensão. E a partir dessa tensão você consegue chegar nas correntes que passam em cada um. Tranquilo? A partir de agora, moçada, é só exercitar. Pegar a lista de exercícios, pegar a apostila e fazer aí todas as atividades que envolvem associação de resistores. Nesses 4 exemplos aqui eu tentei mostrar para você um beabá da associação de resistor. Mas você só vai ficar craque mesmo treinando, fazendo exercícios. Beleza? Obrigado pela sua atenção aí e até a próxima.